Por favor, abre comigo em 1 de Coríntios, capítulo de número 11, versículos de 23 a 31, é o texto que nós vamos ler hoje. 1 de Coríntios, capítulo de número 11, versículos de 23 a 31. O apóstolo Paulo diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Vou ler agora o versículo 29. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas, se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Amém? Senhor, fala conosco através do Teu Espírito, como o Senhor tem falado desde o início desse encontro, mas agora, Deus, pelo poder da Tua palavra, enche os nossos corações de vida, gera em nós transformação, para a honra e para a glória do Senhor, no nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje é um domingo que nós separamos no nosso calendário de encontros, para a gente celebrar o que alguns chamam da Santa Ceia, em outras traduções ou tradições a gente chama da Ceia do Senhor. É um momento, um domingo que a gente separa para relembrar o que Jesus fez por nós. Nós comemos do pão e nós bebemos do cálice. Esse pão, ele não é transubstanciado, ele não é consubstanciado, ele continua sendo pão, e também o suco de uva não muda a sua essência. Porém, no nosso encontro, esse pão e esse suco de uva tomam um significado todo especial, porque eles apontam, eles nos remetem para o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, e por causa disso, eu e você recebemos perdão, amém? Recebemos vida, e eles apontam para o corpo de Jesus, que foi quebrado, que foi moído, que foi entregue para que nós fôssemos libertos. A ceia é um sacramento. E eu estava conversando com alguém e percebendo como que no cristianismo moderno, as pessoas não sabem ou estão se esquecendo muito rapidamente das coisas que sustentam e compõem a nossa fé. Por exemplo, se eu perguntasse aqui, numa inquisição, o que é sacramento? E pedisse resposta, eu vou chutar. A grande maioria de vocês não saberia me dar uma resposta. Por que eu sei? Porque eu saí perguntando. Um por um, aleatoriamente. Nós vamos falar sobre sacramento. Você sabe o que é sacramento? Eu não recebi uma resposta correta. O que quer dizer isso? Nós estamos perdendo de vista aquilo que sustenta a nossa fé. Veja, o que é um sacramento? Você vai dizer assim, é um rito de uma igreja? É uma prática de uma igreja? Sim, nós fazemos isso de forma repetitiva, e tudo que nós fazemos de forma repetitiva no ambiente da religião se torna uma prática, um rito, verdade? Mas o que é o sacramento? O sacramento é uma instituição do próprio Senhor Jesus, usando mecanismos de comunicar graça. Então, sacramento, que só são dois, o Senhor Jesus instituiu 2 sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor, são instrumentos, mecanismos
pelos quais Deus comunica graça aos seus filhos. Então, quando nós olhamos assim, a gente pensa assim, mas se é prática, deve ter regulamentação. Tudo que nós fazemos como prática, tudo que você repete a maneira de fazer, tem algo que te orienta na maneira que você deve fazer. E é exatamente isso que nós temos diante de nós. O apóstolo Paulo, esse texto que eu li, é a mais antiga citação da ceia do Senhor, vem antes dos evangelhos. O apóstolo Paulo, que não foi um discípulo direto de Jesus, muito pelo contrário, ele perseguia o cristianismo, ele perseguia os irmãos, ele prendia aqueles que se chamavam os do caminho, ele ia atrás das pessoas que se diziam de Cristo e metiam essas pessoas no cárcere. Um dia, viajando para uma cidade para perseguir os cristãos, ele tem um encontro com Jesus. Muitos de vocês devem lembrar da história, ele cai do cavalo, ele fica cego, mas nesse acontecimento todo, tem uma voz que fala com ele. Cristo sempre fala conosco quando Ele quer nos chamar para Ele, irmãos. Nós ouvimos a voz de Jesus. Aliás, a gente precisa ouvir a voz de Jesus, porque se você ouviu a voz do pastor, da religião, da igreja, mas não ouviu a voz de Cristo, pode ser que você tenha se convertido a uma porção de coisas, menos ao Jesus, que é o Senhor dos céus e da terra. Então Paulo, quando ele escreve à igreja em Corinto, ele está dizendo, eu recebi do Senhor. Ele não foi parte do colégio apostólico, ele não viu Jesus sentar-se com as pessoas naquela mesa e partir o pão e distribuir o cálice como os outros evangelistas. Então Paulo deixa para a igreja de Corinto, que era uma igreja, prestem bem atenção, muito viva, cheia de dons espirituais, cheia de, se fosse nos dias nossos hoje, de uma movimentação muito grande, mas Paulo escreve um capítulo corrigindo com relação à maneira que eles tomavam a ceia. E daqui a pouco nós vamos ver isso. Primeira coisa que eu quero te mostrar, eu quero te dar 3 ou 4 princípios, irmão, e ore, peça a Deus para transformar eles em coisas vivas no seu coração, na sua mente, para que de agora em diante, quando você for participar da ceia, você realmente participe da maneira correta, da maneira digna, com a compreensão que a palavra de Deus ensina, amém? Paulo diz o seguinte, primeiro, no versículo de número 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Irmãos, tenha consciência, é a primeira orientação que Paulo nos dá, do que você está fazendo. Tenha consciência, tenha noção, tenha clareza, e ainda sem ler o restante do texto, nós podemos simplesmente pensar uma coisa: quantas vezes você faz algo de forma repetitiva, mecânica, que você não está nem prestando atenção no que fez? Quantas vezes você já comeu tão rápido que você não prestou atenção na comida que você comeu? Querem ver uma coisa? Quantos de vocês, não respondam para mim, principalmente o pessoal da equipe Louvor, se lembra da primeira canção que nós cantamos aqui? Nós cantamos 3. Quem se lembra da primeira? O que nós cantamos? Aí você pode dizer assim, nossa, mas não é possível, eu estou ficando com Alzheimer, eu não lembro do negócio aqui. Não, não é isso, não, você está perfeito. Se Deus quiser, você está perfeito. Diz amém? Amém. Sabe o que é? É porque a gente canta sem estar cantando. A gente está falando palavras com melodia, que não está entrando na nossa mente, no nosso coração. Eu trabalho sempre com pessoas que me dizem, pastor, eu estou ficando com um problema de memória, como é que eu melhoro? Às vezes numa conversa e outra. Aí eu pergunto assim para ele ou para ela, vamos supor que seja 3 horas da tarde, nós estamos conversando. Eu digo assim, me conta tudo o que aconteceu da hora que você pôs o pé no chão, hoje de manhã cedo. Você acordou, começa a relatar para mim. Levantei, fui ao banheiro, tomei café, começa a relatar. Aí quando dá um pouquinho a pessoa fala não me lembro o que eu fiz. Aí, tá vendo? Eu estou com um problema. Não. Irmãos, nós estamos vivendo numa mecanicidade tão grande, que nós estamos perdendo das coisas a sua importância. Então, quando eu digo para você, tenha consciência,
É porque nós podemos pegar, e eu creio que pegamos, e pegamos muitas vezes, esse cálice, bebemos dele, sem ter a menor consciência do que nós estamos fazendo. E o apóstolo Paulo diz isso. Para você fazer isso, examine-se a si próprio, para então você poder comer do pão e beber do cálice. O cuidado que nós precisamos ter é que com essa mente religiosa nossa, a gente começa a pensar assim: poxa, será que eu pequei ontem? Certamente você pecou. Será que eu fiz alguma coisa ontem que me desabilita a tomar essa ceia? Certamente você fez. Será que hoje de manhã, será que eu pensei mal de alguém? Será que no trânsito alguém me irritou? Será que vindo para cá, será que eu briguei com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos? O que será que eu... Não é isto que Paulo está dizendo. Porque isso aí, você pode ter certeza, irmão, se não for a graça de Deus, nenhum de nós poderíamos tomar a ceia. Nenhum. Não existe um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus. Nós não vamos tomar essa ceia daqui a pouco porque eu pequei mais ou menos que você, ou porque você já está pecando dizendo que não pecou. Porque aquele que diz que não tem pecado já está pecando nessa afirmação dele. Então não é isso que Paulo está dizendo. Porque se não fosse a graça de Deus, nós não poderíamos tomar essa ceia. O que é o examinar? É saber o seguinte: eu tenho consciência, eu sei o que eu vou fazer agora. Então deixa eu te ajudar a pensar um pouquinho. Sugerir a você algumas coisas. Eu creio que Paulo está falando desse exame de olhar para trás. Saber de onde vem isto. De onde vem esse sangue. De onde vem esse pão? Olhar para trás significa olhar para o Calvário. Olhar para a cruz. Novamente, irmãos, nós estamos vivendo de forma tão mecânica que a nossa espiritualidade não está mais baseada na vida de muitas pessoas no sacrifício de Jesus. Nossa espiritualidade está baseada se gostamos do ambiente que nós estamos, naquilo que uma igreja pode me oferecer, naquilo que o ambiente que eu estou pode incluir na minha vida. Não, a nossa espiritualidade tem origem, ela tem lugar, ela tem ponto de referência. Na cruz do Calvário nós nascemos. Então quando eu vou pegar essa ceia, examinar é o seguinte: eu sei o que eu estou fazendo. Houve um dia que Cristo entrou na minha vida. Você precisa estar dizendo: houve um dia em que eu ouvi a voz de Jesus, como o apóstolo Paulo, que caiu daquele animal com que ele estava indo perseguir as pessoas, caiu daquele cavalo, ouviu a voz de Cristo, que ele perguntou: quem é? Quem é? E Jesus teve que se revelar a ele, dizer: eu sou o Cristo, ou eu sou Jesus a quem você persegue. Nossa referência está no Calvário. Deixa eu te contar uma coisa essa questão de referência. Por quê? Você pode dizer assim: mas Jesus morreu para me salvar. Sim. E eu vou entrar numa área delicada aqui na cabeça de algum de vocês, mas deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração sobre o que eu vou falar. Jesus morreu para que todos fossem salvos. Porém, nem todos serão salvos. Pronto. Antes de você pensar, você não conhece alguém que morreu sem Jesus? Você não conhece alguém que hoje, de forma deliberada, recusa o convite de Cristo? Portanto, Cristo morreu para todos, mas nem todos serão salvos. Deixa eu te dar um exemplo muito, muito simples. Eu sou convidado para uma festa de casamento. Uma família me dá o privilégio de entrar num dos momentos mais íntimos da vida deles, de celebração, de uma união, e convida a minha família para uma festa de casamento. Essa festa vai acontecer um tal dia, num lugar muito bonito, com os preparativos todos que as pessoas fazem para o casamento. Mas eu me recuso a ir à festa, por uma razão ou por outra. Não quero ir, não estou a fim de ir, não quero sair aquele dia, aquela tarde, aquela noite, enfim, não vou à festa. Passa-se algum tempo e eu me encontro com os noivos, ou com a família que me convidou, e eles dizem o seguinte, falando entre eles sobre a festa, sobre a beleza da noiva, sobre o lugar, sobre o alimento que tiveram, e eles estão celebrando, e eu estou lá junto. Eu tenho parte nessa celebração? Tenho, gente. Por quê? Porque tendo sido convidado, eu não fui. Eu escolhi não ir. Eu escolhi não estar.
Eu escolhi não pertencer àquele momento de celebração. A mesma coisa com Cristo. Jesus morreu por mim e por você. Ele não morreu por uma classe privilegiada. Ele morreu por mim e por você. E Ele morreu para nos convidar a Ele. Mas muitos de nós se recusam a ouvir a voz de Cristo. Não vai a Cristo. Portanto, nesse dia, nós estamos falando da festa do casamento. E você que está entre nós, se recusou a ir na festa como eu fiz no meu exemplo. Portanto, isso não tem significado nenhum para mim. Quando eu ouço aquela família falar da festa, eu fico só pensando, poxa, como é que é? Deve ter sido bacana mesmo o que eles estão falando. Assim muitas pessoas abrem esse cálice e bebem desse suco de uva. Assim muitas pessoas pegam desse pão e comem desse pão. Mas o apóstolo Paulo diz o seguinte: examine-se, olhe para trás, veja se o seu ponto de referência é Cristo. Se Cristo realmente morreu para você. Porque Ele ter morrido historicamente, Ele ter morrido para as outras pessoas, nesse momento não tem importância. Isso é fato. Mas Ele morreu para você? Esse corpo que você segura é o corpo de Cristo para você, esse símbolo, perdão? Por quê, irmãos? Vocês notaram que 2 vezes no texto, ele diz assim: fazer isto em memória de mim. Eu queria destacar para vocês a diferença de lembrança e memória. Embora a gente use essas 2 palavras no mesmo significado, como um mesmo termo, no mesmo ambiente, e não tem nada de errado falando-se da língua, elas podem intercalar, mas deixa eu te dar uma perspectiva diferente hoje sobre lembrança e memória. Lembrança é o registro ou o conjunto de registro dos acontecimentos da nossa vida. Isso é lembrança. Eu me lembro que eu era menino, levei uma surra do meu pai. Fiz arte. Fiz alguma coisa errada. Algum de vocês se lembram que você quis namorar com a menina e ela falou que você era muito feio e não queria namorar com você. Registro de lembranças da nossa vida. Isso é lembrança. O que é memória? Memória é o uso intencional desse registro. Isso é memória. O uso intencional destas lembranças, que é o conjunto do registro dos acontecimentos da nossa história. Vou te dar um exemplo simples. Gente fala para mim assim: pastor, perdoei, mas não consigo esquecer. Eu falei: mas você não ficou doido? Você não teve uma doença? Você não bateu com a sua cabeça num poste? Você não pode esquecer. Se você esquecer, tem alguma coisa errada com você. Aí a pessoa diz assim: não, mas eu não perdoei então. Já escutaram isso? Porque se eu me lembro, é porque eu não perdoei. Nada errado, nada certo no que essa pessoa está falando, queridos. Tudo errado. A lembrança vai ficar, a menos, e eu espero que não, que você tenha um problema mental qualquer. Porém, você pode fazer uso intencional desse registro, que nós chamamos de memória, e você vai descaracterizar dessa ação a dor, o ódio, a agressão, a violência, aquilo que mexe com você. Entendeu o que eu estou acabando de dizer? Então você não vai esquecer do mal que te fizeram, você não vai esquecer do erro cometido, você não vai esquecer, porque faz parte do registro permanente das lembranças da sua vida. Mas você pode fazer uso intencional da sua memória, voltar naquele ponto e dizer o seguinte: aquilo que você fez contra mim, eu vou tirar esse peso. Eu vou ressignificar esta lembrança. Estão me acompanhando? Eu vou ressignificar essa lembrança. A lembrança que agora, ou que outrora causava dor, eu vou ressignificá-la para que ela não me cause mais essa dor. Então muitos têm lembrança de Cristo, do sacrifício, mas não tem memória. Por isso que Jesus não disse assim: fazer isso em lembrança de mim. Porque nós poderíamos nos lembrar de um fato, mas ressignificar esse fato para a nossa história é só através da memória, da consciência. Então Jesus diz o seguinte: fazer isso em memória de mim. É mais do que lembrar.
é viver o momento com um significado único, especial, diferente, transformador. Você diz amém, querido? Transformador. Segundo, eu e você precisamos entender, segundo conselho que eu quero repartir essa manhã, é que a prática de qualquer coisa na vida nem sempre segue a conceituação correta, queridos. A prática, seja lá do que for, pode haver, olha, como eu coloquei ali para vocês, diferença entre prática e conceito. Deixa eu traduzir. Podemos praticar uma coisa de forma errada. Tiger Woods, uma vez, perguntaram para ele como é que ele conseguiu fazer o swing dele tão perfeito no golfe. Ele diz que a prática levava à perfeição. Essa foi a frase célebre dele. A prática leva à perfeição. Ok, agora pensem comigo. Se eu, pensando isso, pego um taco de golfe e vou para um campo de golfe qualquer com 1000 bolinhas de golfe, 10.000 bolinhas de golfe, e vou praticar o meu swing, que eu não sei nem por onde começar, nunca joguei, nunca peguei, já peguei em taco de golfe para mudar de lugar, de um lugar para o outro. E eu faço um swing, eu acho, bom, a prática, o que faz? Leva à perfeição. Então vou ficar aqui 10.000 vezes fazendo isso, 10.000 vezes fazendo isso. Ou eu me meto a pintar uma parede, não sei pintar. E aí eu começo a pintar e vou pintar 10.000 paredes que eu vou ficar bom nesse negócio. Pode ser que eu simplesmente, presta atenção em mim, aprofunde o meu erro. Porque se a prática leva à perfeição, a prática errada vai aprofundar o nível e solidificar o nível do meu erro. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, quando Paulo diz sobre a ceia, eu e você precisamos entender que prática e conceito podem estar desassociados. E eu vou dizer para vocês uma coisa nessa manhã. Eu creio que entre tantas outras coisas nas comunidades cristãs está desassociado. Está desassociado. Porque vamos dar uma olhadinha. O texto, eu pedi para você deixar o telefone aberto aí. Capítulo de número 11. Nós lemos do versículo 23 em diante. Agora volta no versículo 17 mais ou menos, que você vai ver Paulo dizendo assim, porque ele começa esse capítulo, de 1 de Coríntios capítulo 11, dizendo para os irmãos que lembra deles com amor, que lembra deles com dedicação. Mas quando chega no versículo 17, ele diz assim, nisto, porém, que vos escrevo, não vos elogio. Está aí, ó, numa linguagem semelhante, você está aí no versículo 17, no meu diz assim, entretanto, nisso que vou lhes dizer, não os elogio. O que é que Paulo vai dizer para a igreja de Corinto? Que ele elogiou tanto. Presta atenção. A prática de vocês da ceia não segue o conceito correto. Continua aí no texto, eu vou falar nas minhas palavras. Ele diz assim, porque quando vocês se ajuntam, vocês não se ajuntam para melhor, vocês se ajuntam para pior. Porque eu tenho escutado que há divisões entre vocês, gente que está brigado um com o outro, presta bem atenção, gente que está brigado um com o outro, gente que não gosta um do outro, gente que maltrata um ao outro, gente que despreza a existência do outro, gente que tem o outro de só menos, gente que tem o outro como não parte importante da vida. Eu escutei que tem isso entre vocês, e também escutei que quando vocês vão comer da ceia, tem uma turma melhor de vida um pouco. Todo lugar tem, irmãos. Todo lugar tem gente melhor de vida do que o outro, não tem? Os melhores de vida estão fazendo uma ceia separadinha. Porque enquanto a turma vai no pãozinho seco, eles vão no pão, no carneiro, vão no azeite de oliva, vão no cuscuz marroquino, vai naquela ceia top das galáxias. E vocês comem da ceia como se fosse a ceia do Senhor? Está errado. Por que está errado? Está errado na ceia. Se nós tivermos... Um dia meu sonho era a gente fazer uma ceia nessa igreja, que a gente pudesse sentar na mesa e comer, queridos. Porque isso que era a ceia. A ceia que Jesus... Nunca foi esse negocinho aqui, ó. Isso aqui chama coronavírus. Quer dizer, não isso aqui. Vocês estão entendendo? Aquele pãozinho nosso passado no prato, assim, picadinho, aquilo chama uma forma de fazer. Porque não tem... Uma vez uma pessoa falou assim para mim, uma pessoa aqui nessa igreja, falou, pastor, eu
eu acho que a nossa igreja está fazendo coisa errada. Eu falei, o que é? Ele falou, a forma de nós celebrarmos a ceia não é bíblica. Eu falei, já sei disso, Senhor, você está atrasado. Aí ele foi e falou assim, mas então como é que o senhor continua fazendo? Eu falei, me dá uma ideia melhor. Gente, eu estou aberto para ideia. É claro que a ceia foi em volta de uma mesa. É claro que a ceia tinha pão. É claro que a ceia tinha vinho. Agora vocês imaginam a turma nossa, sentada numa mesa, cantando louvores, celebrando a Deus. Aí, meu irmão, falei pro cara, entra na fila aí, nós estamos sabendo que esse negócio está diferente, tem muito tempo, o que você quer que a gente faça? Como é que resolve essa parada? Então isso aqui é a forma da gente ser lembrado. Agora presta atenção, querido. O que essa pessoa que me falou não entendeu, que o erro não está aqui, ó. Aqui está uma diferença. Nós poderíamos estar numa mesa, com pães maravilhosos. Quem gosta de pão aí, levanta a mão, só para eu saber que eu não sou o único culpado nessa turma toda. Pão maravilhoso, água maravilhosa, sentado todo mundo na mesa. Estamos comendo desse jeito aqui, isso aqui está errado? Não, isso aqui está diferente. Está diferente. Mas você sabe onde é que está o erro? Está aqui, ó. O erro está no meu coração. O erro está no seu coração. E é por isso que Paulo diz assim, eu não posso elogiar vocês, porque vocês estão falando que estão comendo da ceia. Mas na verdade, se você continuar lendo o texto, você vai ver isso que eu vou falar. Paulo diz assim, cada um de vocês come a ceia própria. Como que a prática pode ser diferente do conceito? Presta atenção. A prática era a comida, o conceito era a comunhão. Vocês me entenderam, gente? A prática é sentar numa mesa e comer. O conceito é comunhão. O conceito é inclusão. O conceito é ser coparticipante. Para que esse conceito se desemboque na prática correta, eu preciso perdoar o outro, eu preciso amar o outro, eu preciso sentar à mesa com o outro, eu preciso me preocupar com o outro, eu preciso ser parte do outro. Então, a prática está longe do conceito. Eu não sei de você, mas eu, Manuel de Oliveira Júnior, não quero que a minha prática da ceia seja diferente do conceito da ceia do Senhor. Eu não quero. Agora, sabe de uma coisa? Isso não tem nada a ver com pastor, isso não tem nada a ver com liturgia de culto, isso não tem nada a ver com isso aqui. Isso tem a ver com o nosso coração. Isso tem a ver com a interpretação sua da vida. Isso tem a ver com a referência na cruz. Isso tem a ver com o que Cristo fez. Isso tem a ver com como você vê os outros. Porque é isso que Paulo diz. Ele diz assim, vocês estão comendo, vocês se reúnem, não é para comer a ceia. Vocês se reúnem para comer. Está tudo certo. Vocês se reúnem para comer. Mas não chamem isso da ceia do Senhor. Porque se a nossa ceia, ela não gera inclusão, ela não gera pertencimento, ela não gera perdão, ela não é regada por essa compreensão, Paulo poderia muito bem estar escrevendo isso e colocando o meu nome e o seu nome lá no cabeçalho, lá na introdução dessa carta. Vocês entenderam? Deus está falando com você aí no seu coração, querido? Então não adianta, a prática, nós podemos praticar. E podemos praticar da forma que o irmão sugeriu, sentar todo mundo numa mesa, sei lá, arranca essas cadeiras daqui. Chegamos aqui um domingo, só tem mesa aqui, a gente senta nas mesas, celebra, come, e está tudo errado. Aí, eu não estou falando de diferença, eu estou falando de erro. Diferente está isso aqui, mas isso aqui não está errado. Agora, nós podemos tentar fazer certo e continuar fazendo errado. É melhor você falar assim, está diferente, mas está certo, do que você dizer assim, está parecido demais com igual, mas continua errado. Terceiro, porque se eu parasse por aqui, você poderia dizer, está certo, pastor, tudo bem, eu entendi, tem que ter cuidado. Não, presta atenção. Presta muita atenção no que eu vou te dizer. As consequências dessa prática com o conceito errado
tem desdobramentos para agora e para a eternidade. Eu vou repetir. As consequências dessa prática com a conceituação errada, você precisa entender aí, ó, que tá aí as consequências. Tem consequências para agora e para a eternidade. Olha para o texto comigo. O texto diz assim, versículo de número 29. Pois quem come e bebe sem discernir, sem essa compreensão, sem essa conceituação, come para a sua própria condenação. Ponto. Pega a palavra condenação. Condenação pode ser algo imediato com desdobramentos para o futuro. Agora, veja mais, fica muito mais claro, versículo 30. Por isso, há entre vocês muitos o quê, gente? Fracos e doentes. Agora, gente cuja fé não é mais nada a não ser uma referência, gente que o coração não pulsa mais de amor por Jesus, gente que não tem mais brilho nos olhos, gente que religião é ir a uma igreja no domingo, gente que mais nada no mundo muda por causa da sua fé, fracos e doentes, fé debilitada, vida débil, faltosa. Você está entendendo? Gente que não entende por que diz assim, minha fé está esfriando, ou por que às vezes nem entende, nem diz, mas que se parasse e metesse um termômetro na boca, veria que a sua temperatura está lá embaixo. Uma vez perguntaram para um pastor assim, o que eu faço? Um pastor muito mais idoso, muito experiente, e com pastor de uma mega igreja, e um pastor mais jovem perguntou para ele, falou, pastor, o que eu faço? Para que as pessoas da minha igreja, elas peguem fogo por Jesus. Aí o pastor olhou para ele e falou assim, esse fogo já pegou em você? E antes do pastor repetir, responder, ele falou assim, você quer saber a temperatura da sua igreja? Meta o termômetro na sua boca. É claro que ele colocou um peso exagerado e exacerbado no pastor, que não tem culpa da espiritualidade, muitas vezes, da sua comunidade, não responder. Mas o que ele está dizendo é que eu e você, antes de querermos fogo de Deus sobre os outros, deveríamos desejar o fogo de Deus sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre o nosso caminho. Antes de desejar temperaturas elevadas nas pessoas, no sentido espiritual falando, queridos, porque senão nós vamos todo mundo ter derrame, com high blood pressure. Antes de desejar isso nos outros, nós precisamos desejar que essa temperatura aumente em nós. Em nós. Por isso, presta atenção, esse rito, eu vou ter uma coisa redundante, né? Porque rito já é uma prática. Esse rito praticado com a conceituação errada não é de só menos. Não é. Tem consequências agora e no futuro. E deixa eu continuar um pouquinho no mesmo versículo 30, se tiver na tela vocês vão perceber. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Já morreram. Eu não sei se foi um filme ou uma série, Dead Man Walking. Não sei se foi filme, se foi série, se foi os dois. Vocês se lembram de ver isso? Dead Man Walking. É uma gente morta andando. Isso é uma realidade mais forte do que nós imaginamos quando diz respeito à espiritualidade. O que nós temos de gente morta andando, queridos, nós não imaginamos. Então, cuidado, porque condenação fala de presente e futuro, mas a prática da ceia, sem a conceituação errada, vai te adoecer, vai te enfraquecer e, por fim, vai matar você. Não que ela vá te matar. É que você vai imaginar estar fazendo algo correto, completamente errado, até o dia que você descobrir que é tarde demais. Aí você diz, tá, mas e aí então, que esperança há para mim? Vai meu último conselho para você, está no versículo 31.
E eu chamei assim, ó, louvado seja Deus por sua eterna misericórdia. Você diz amém, querido? Louvado seja o Senhor pela sua eterna misericórdia. Veja o versículo 31. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Por isso, nós repetimos o sacramento. Por isso, nós repetimos a prática da ceia. Porque há esperança. Porque há possibilidade de mudança. Porque há retrocesso. Porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Ela se renova a cada manhã. É por isso, louvado seja Deus pela sua infinita misericórdia. Se não fosse a sua misericórdia, nós já teríamos sido consumidos. Se nós pararmos e hoje de manhã dizer, não será mais do mesmo jeito. Se nós olharmos de forma diferente para isso, mais introspectiva, menos superficial e mais de sustentabilidade. Se ao invés de olharmos para isso, que nós brigamos com alguém hoje no trânsito, por exemplo, por que você não olha para isso e diz assim, por que eu sou uma pessoa com tanta ira? Por que eu sou uma pessoa que explodo de uma maneira tão fácil? Ao invés de você olhar para isso e dizer assim, mas passou uma mulher bonita perto de mim, e eu olhei para aquela mulher e pensei o que não devia, tira todas as mulheres bonitas diante do meu caminho, Senhor. Por que ao invés de você pensar isso, você não diz o seguinte, por que eu não limpo minha mente? Por que eu não luto contra a sedução? Por que eu não trabalho essa perspectiva que eu tenho do corpo ser objeto de prazer? Enfim, por que eu não descubro a origem dessa atração? Se nós nos entregarmos mais ao Espírito para sondar o coração e menos à nossa memória só, fizéssemos uma oração, Senhor, sonda-me e me conhece, vê o que está de errado em mim, Senhor, o Senhor vê, aponta, põe o dedo. Se nós fizéssemos de forma menos mecânica, certa vez eu participei da ceia, num retiro espiritual que eu fiz, nós devemos ter ficado uns 40 minutos. Gente, olha, eu não tenho dificuldade nenhuma em confessar minhas fragilidades. Quando nós começamos aquele negócio, eu pensei, eu com um pão na mão, minha mão suava. E eu pensava, e o orientador do retiro falava, não coma. Você vai pensar sobre sua vida com esse pão na mão. Eu pensei, repensei, trepensei. Falei, agora está na hora. Sabe o que eu estava fazendo? Eu estava pensando da forma que eu queria pensar. Eu não estava pensando da forma que Deus queria que eu pensasse. Porque nós somos mestres da superficialidade. Nós somos mestres do disfarce. Para a gente descer para a camada mais íntima, mais profunda do nosso ser, só o Espírito de Deus pode fazer isso, queridos. Se nós fizéssemos isso de forma menos mecânica, mais introspectiva, teria mais vida entre nós. Vida entre nós, que é repartida na vida que nós vivemos. Ou seja, se tem mais vida entre nós, terá mais vida na minha casa, nas minhas relações, nas minhas amizades, no nosso convívio. Se nós não imaginarmos que Deus pensa como a gente pensa, se a gente parar hoje de manhã, de ficar pensando assim, mas Deus entende. Ele entende, mas não muda nada. Não adianta você falar, Deus entende. E a gente não usa uma expressão assim quando a gente peca e quer justificar, né? Só no nosso meio, só quem é cristão que vai entender isso. O povo de fora vai pensar, esse povo é tudo doido. Mas a gente não diz assim, a carne é fraca. Não fala isso? Mas vai estar certo, entender é fraca, mas vai continuar fraca até quando? Ou até quando você vai usar a fragilidade da sua natureza carnal para justificar aquilo que está contrariando a Deus? Entende o que eu estou dizendo? Não.
E se tentarmos ver como Deus vê? E se dissermos não mais? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe sem discernir o corpo e o sangue de Cristo, come e bebe juízo e condenação para si. Mas, irmão, não está no texto, nós podemos colocar. Quem come e bebe de forma digna, correta, recebe os benefícios da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Quem come e bebe. Ok. All right. Temos que terminar em 10 minutos, que eles vão cortar a energia do prédio por um problema que teve ali na rua. Obrigado, Rick. Então pega o seu cálice. A equipe louvor não precisa vir por isso, tá? E vamos, nesses 8 minutos que nos restam ainda, antes da gente ficar no escuro então. Se você pode. Por que eu não posso, pastor? Porque eu não sou dessa igreja? Porque eu não sou membro dessa igreja? Não. Isso aí foi a forma humana que nós encontramos de organizar o que eu acabei de falar. A orientação deveria ser: se eu posso, por quê? Porque eu entendi essa referência, porque o meu coração foi sondado, porque Cristo morreu por mim. Aí nós vamos orar e você vai comer do pão e vai tomar do cálice. Eu vou pedir alguém para me dar um cálice desse aí aberto, que eu já baguncei o meu aqui. Ah não, aqui eu consegui. Vamos orar, queridos? Senhor Jesus, nosso tempo agora é pequeno, Senhor, mas o Teu Espírito não precisa de muito para nos fazer entender, Senhor. É em memória, não é em lembrança, é em memória. Pai, eu peço ao Senhor que nessa manhã as pessoas que pegarem esse pão, os que comerem e os que não comerem, façam isso em memória. Que haja transformação, Senhor. Que não seja um rito, que não seja só um momento. Nós oramos no nome de Jesus de Nazaré. Vamos comer dele todos, querido. Por semelhante modo, após haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice, deu graças e disse: essa nova aliança, hoje pode nascer uma nova aliança aqui, é uma nova aliança entre Jesus e a gente, entre Ele e você, aliança no sangue. E eu queria te convidar para ficar de pé, como nós vamos encerrar agora, vamos tomar dele juntos assim de pé, na presença do Senhor. E se por acaso, querido, você não pegou esse cálice, ouça essa mensagem novamente, trabalhe isso no seu coração. E na próxima vez você vai fazer parte com a gente aqui desse momento. Vamos tomar dele todos. Obrigado a Deus pela tua misericórdia, infinita misericórdia. Obrigado pela vida e pelo perdão. Irmãos queridos, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê a paz, e a paz de Cristo que excede todo entendimento guarde nossas mentes e corações nele, no nome de Jesus. Você diz amém?